A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês, amém. Tá deixando para os irmãos aqui em João 16, capítulo 20, que vai dizer assim: na verdade eu digo a vocês, e vocês chorarão e vos lamentarão, e o mundo se alegrará, e vocês estarão tristes, mas a sua tristeza se converterá em alegria. Aqui, meus irmãos, ele está falando do que? Está falando do momento que o mundo inteiro, meus irmãos, quando ele está falando mundo, ele não está fazendo acepção da religião, ele está incluindo a religião nisso, doa a quem doer. Ele está falando da religião também. Quando ele fala mundo aqui, ele está incluindo a religião também. Chorem o que vocês tiverem que chorar, porque a verdade é essa, tá? Ele incluiu a religião também, porque quem matou Jesus na cruz foi a religião. Não foi Roma que matou, não, tá? Deixem de ser hipócritas. Quem matou Jesus foi a própria religião judaica. E ele está dizendo que o mundo, que inclui a religião judaica da época, iria se alegrar com a morte de Cristo na cruz. E de fato eles se alegraram. Eles festejaram, assim como vão fazer com as duas testemunhas que o Messias vai mandar para a terra. Vão se alegrar também quando elas morrerem. Assim como Cristo morreu, quando as duas testemunhas vierem e matarem as duas testemunhas, do mundo vai se alegrar também. Ou seja, eles se alegraram. Jesus falou, o mundo vai se alegrar quando isso acontecer. E vocês, que são meus seguidores, vocês vão ficar tristes, vocês vão se sentir órfãos, vocês vão se sentir oprimidos, vocês vão se sentir rejeitados, mas eu asseguro a vocês que a tristeza de vocês vai se converter em alegria, porque vocês vão ver a minha ressurreição. É o que Jesus está falando a eles. Jesus está falando aqui a eles que eles iriam ver e iriam sentir uma alegria, que eles iriam sentir uma alegria, meus irmãos. Alegria essa nunca sentida antes. Olha o que Jesus está falando, que aquela tristeza que eles estavam para sentir iria se converter em alegria, que o mundo ia se alegrar, porque o mundo, meus irmãos, o mundo não conspira a nosso favor. O mundo é contra nós e nós contra o mundo, porque nós do mundo não somos. Quando eu estou falando mundo, meus irmãos, estou falando das religiões, do sistema mundano, meus irmãos. O Evangelho de Jesus, olha o que Jesus diz abertamente, ele não está falando por parábolas aqui, meus irmãos. Ainda, ele não está usando parábola, ele está falando a verdade, que o mundo iria se alegrar naquele dia, no dia da crucificação dele. E de fato, o mundo se alegrou. E de fato, o mundo, meus irmãos, festejou quando ele morreu. Nós vemos, meus irmãos, também que houve também uma mudança aqui no espaço-tempo. O dia se converteu em noite, houve tremor, meus irmãos, tudo aquilo que tinha que acontecer. Mas eles se alegraram, por quê? Porque eles estavam achando que estavam prestando um culto a Deus e não estavam. Eles estavam crucificando quem tanto esperavam. Por falta de entendimento, o meu povo perece. Mas foi assim para que ele salvasse cada um de nós que cremos nele, que aceitamos o seu testemunho, que aceitamos o seu testamento, que aceitamos a sua aliança que ele fez com Deus, aliança feita com sangue. Meus irmãos, tem muitos que ainda dizem, mas eu nunca pedi. Meus irmãos, se você nunca pediu, o problema é teu. Porque você não pode colocar o destino na humanidade no teu egoísmo, meus irmãos.
Se você não quer salvação, o problema é teu. Mas cada um, meus irmãos, que crê que é a salvação. E aqueles que querem a salvação, eles creem. Se você não crê e não quer a salvação, o problema é teu. Agora não venha querer obrigar com que as pessoas concordem com o teu egoísmo. Se você não quer, problema é teu. Se você não pediu, problema é seu também. Mas muitos que não pediram e receberam de graça. Ou seja, não venha comparar, meus irmãos, o teu egoísmo com o destino da humanidade. Porque se tu quer ser condenado, que tu seja sozinho. Deus abençoe cada um de vocês. Amém.